Radamés Manosso aqui em Curitiba. Este é um vídeo da série Os Desajustados, em que nós analisamos alguns grupos sociais que têm um comportamento que a gente poderia colocar na categoria desajustados, do ponto de vista econômico ou demográfico. Vamos explicar. A sociedade cobra de seus cidadãos que todos devem ter atividade econômica. O cidadão precisa gerar riqueza para a sociedade. Ao mesmo tempo, a sociedade cobra o desempenho demográfico, ou seja, você precisa casar, ter filhos, fazer família, porque isso é uma condição para a continuidade da sociedade, para a continuidade da espécie. Uma geração após outra é preciso haver reposição populacional, porque se não houver isso, temos o colapso populacional que leva à decadência econômica, que leva a uma série de problemas sociais. Então, nesse sentido, vamos falar aqui sobre alguns grupos da sociedade que não atendem a esses requisitos aí de comprometimento econômico e comprometimento demográfico. Sem delongas, vamos lá. Grupo número 5, o grupo dos celibatários involuntários, abreviadamente incel. Vamos entender por que estou colocando essa turma aqui no grupo dos desajustados. Vocês vão entender ao longo aqui da argumentação. O celibatário involuntário é aquele homem que gostaria de estar em um relacionamento romântico com uma mulher, gostaria de ter ali estar inserido no mercado dos relacionamentos, mas por algum motivo ele não consegue. E quando nós falamos ali em estar inserido no mercado dos relacionamentos, estamos falando tanto dos relacionamentos casuais como os relacionamentos de longo prazo. Então, essa condição de celibatário involuntário é mais comum entre os jovens e ao longo dos tempos aí, recentemente se observou que está aumentando essa população de celibatários involuntários entre os rapazes por uma questão aí da dinâmica social da atualidade. No passado, o jovem rapidamente se inseria no mercado dos relacionamentos, muitas vezes ainda na adolescência. O rapaz já começava a namorar, noivar e casar, e era tudo muito rápido. Então, essa inserção no mercado dos relacionamentos era praticamente líquida e certa, acontecia mesmo, e não tinha muita essa discussão em torno de celibatário involuntário. A dinâmica mudou recentemente. Todos os jovens, tanto os homens como as mulheres, hoje em dia estão alongando este período aí de juventude. É uma adolescência interminável, uma epidemia de imaturidade. Então, tanto os rapazes como as moças estão adiando este processo aí de iniciar um relacionamento sério, de formar casal, de começar a ter filhos. Muitas vezes esse processo é adiado lá para depois dos 30 anos. Então vamos dizer, o fenômeno do celibatário involuntário está muito ligado com o fenômeno da garota promíscua. E aí muitos vão perguntar, tá, mas se hoje em dia tem muita garota promíscua, aberta ao relacionamento casual, por que que tem um incel, né? Se o mercado de relacionamentos está aí com bastante garota disponível para encontros românticos ocasionais. Bom, explica-se isso aí por um processo conhecido aí como hipergamia feminina, que as mulheres são bastante seletivas na hora de escolher seus parceiros, e mesmo na hora de escolher o parceiro para um relacionamento casual, ela vai ter olhos para aqueles homens que estão ali no topo da escala, aqueles que têm níveis de atratividade mais altos. E como o relacionamento casual, ele está naquela condição, um homem para muitas mulheres, um homem atraente, ele provê ali entretenimento para muitas mulheres, então cria-se uma distorção de oferta e procura, onde alguns homens destacados atendem perfeitamente às necessidades das mulheres ali no quesito relacionamentos ocasionais, deixando uma multidão ali de homens invisíveis, os homens medianos para baixo, esses não são vistos pelas mulheres neste período ali do entretenimento, do relacionamento casual.
E como isso se prolonga bastante na vida da garota hoje em dia, se arrasta ali até próximo dos 30 anos, às vezes além disso, é que por essa razão que cria-se o fenômeno aí do celibatário involuntário. Ou seja, muitos jovens rapazes hoje em dia estão passando toda a sua juventude, naquele período ali que eles estão ali no máximo dos hormônios, praticamente no seco, com pouca interação com o sexo oposto. E o que isso tem a ver aí com a questão demográfica? Tem a ver o seguinte: quando homem e mulher adiam o compromisso da formação de casal, de casamento e de filhos para lá para frente, as chances de esse casal no futuro ter uma prole mínima, né, que seria pelo menos 2 filhos para ocorrer a reposição populacional, já cai bastante. É líquido e certo que para haver ali uma reposição populacional, para manter aquela taxa de natalidade, aquela taxa de fertilidade da mulher acima de 2 filhos por mulher, é preciso já começar essa experiência aí da maternidade mais cedo. Então, o celibatário involuntário, ele é disfuncional para a sociedade no sentido demográfico, mas ele não está ali nesta condição, digamos assim, ele não tem a responsabilidade total da questão, porque está dividindo essa responsabilidade ali com as garotas que não estão dispostas também a iniciar a vida familiar no auge biológico. O 6º grupo que vamos falar aqui é o grupo dos VOCEL, dos celibatários voluntários. Diferente dos involuntários que estão aí desesperados atrás de relacionamento, o celibatário voluntário, pelo contrário, ele está fugindo do relacionamento, principalmente o relacionamento de longo prazo. É um grupo da sociedade que não é formado apenas por jovens, é formado por homens de todas as faixas etárias. No caso dos jovens que aderem a essa postura, eles não querem ter sequer o seu primeiro relacionamento de longo prazo. E no caso dos homens mais velhos, muitos deles já tiveram relacionamento, se decepcionaram com a experiência e dali para frente preferem não ter mais relacionamentos de longo prazo. Dizem que não querem entrar nesta canoa furada por uma série de pressões da sociedade, por uma série de desvantagens que os homens estão levando aí no mercado dos relacionamentos atualmente. A sociedade está muito pró-mulher, está muito ginocêntrica e não está oferecendo aí vantagens para os homens para assumirem compromissos. Pelo contrário, a sociedade só está colocando empecilhos, está só colocando desvantagens e riscos para os homens assumirem relacionamentos. Tanto no aspecto jurídico como no aspecto econômico. O homem está com a sua imagem sendo desconstruída sistematicamente na sociedade atual, e quando ele entra em um relacionamento, ele entra em franca desvantagem, ele não vê ali uma possibilidade de um relacionamento de longo prazo ser satisfatório, chances altas de divórcio, e depois disso ali é só ladeira abaixo, é só prejuízo para o homem. O 7º grupo que eu quero citar aqui é o grupo que nós vamos chamar o grupo dos eremitas. Olha, o eremita no passado era um cidadão relativamente comum na sociedade, era aquele cidadão que se afastava do convívio social espontaneamente, por sua própria vontade. Naqueles tempos do passado a sociedade era predominantemente rural, então tipicamente o eremita ele ia viver lá afastado, mais próximo à natureza, em algum fundo de grota, ele ia viver distanciado da sociedade, muitas vezes ali por uma questão de religiosidade, outras vezes apenas por uma questão de não se sentir confortável ali no meio dos outros, vivendo em sociedade, preferia uma vida mais solitária, mais isolada. Este cidadão ainda existe. Nas versões mais modernas, hoje existe uma espécie de
ideia de que o homem precisa retornar à natureza, de conviver mais próximo da natureza, que o homem deve ser mais autônomo e independente. Então, os eremitas modernos são pessoas muito adeptas aí de teorias sobrevivencialistas, em que você tem que estar preparado para sobreviver em um mundo que pode se tornar bastante perigoso, um mundo distópico. Então, o eremita moderno, ele é aquele cidadão que está buscando se afastar da sociedade por considerá-la decadente, uma sociedade apodrecida, e que é preciso um retorno às origens, onde o homem busca ali as bases da masculinidade, uma vida mais em contato com a natureza, uma vida mais rústica, uma vida independente e autônoma. O oitavo grupo que nós vamos relatar aqui é o grupo dos moradores de rua, um grupo prioritariamente masculino. Aqui no Brasil são mais de 800 mil moradores de rua, segundo o IBGE, é uma população considerável, embora considerando aí o total da população, é um grupo reduzido, existe um morador de rua para mais de 750 habitantes, mas é um grupo que realmente chama a atenção pelas suas características. Então, esse grupo aí, ele está realmente numa condição precária, não atende aquele requisito econômico de gerar riqueza, é um grupo bastante heterogêneo, com muitas características próprias, e está marginalizado na sociedade, não atende nem no aspecto econômico, nem no aspecto demográfico, porque não está ali formando uma família estruturada. E quando a gente vai analisar mais a fundo, à primeira vista, a primeira impressão é que traz ali de uma questão de injustiça social. O cidadão não consegue obter um mínimo para uma condição digna de existência, mas também é um assunto mais complexo. A condição de morador de rua, ela envolve muitos aspectos que vão além aí da análise rasa aí da injustiça social. Vejam vocês que nesta série eu abordei vários grupos da sociedade que a gente poderia chamar de desajustados. São grupos majoritariamente masculinos. Sim, na questão dos desajustados, quase sempre é o homem que está nesta condição. São grupos marginalizados, são grupos estigmatizados, a sociedade tem preconceito em relação a eles. Observei aí nas minhas pesquisas da internet que os hikikomori japoneses, por exemplo, em certas publicações, eles são tratados como transtorno psicológico a ser tratado. Olha, a luz vermelha no painel se acende nesta hora, para mim pelo menos, porque parece que a psicologia moderna tem uma propensão a transformar em transtorno todo o comportamento que não está alinhado ali ao grande consenso esquerdista, progressista, globalista. E nesta hora eu faço a pergunta para mim e para vocês. Será que a psicologia está criando transtornos ideológicos nos tempos atuais? Bom, vamos dizer que muitos desses comportamentos que eu citei aqui nesta série, em alguns casos, não vamos generalizar, são comportamentos que estão ligados a outras condições que talvez pudéssemos realmente chamar de transtornos psicológicos. Então, em alguns casos, esses desajustados que eu citei aqui, eles podem apresentar sintomas também de ansiedade, de depressão, de déficit de atenção, de autismo, outros comportamentos como vícios em substâncias. Então, é uma situação bem complexa, essa dos desajustados, que a gente tem que analisar com muita atenção. E em certos casos, na verdade, o problema não está nos desajustados, o problema está na sociedade que cria condições para que surjam estes grupos diferenciados, esses grupos ali marginalizados da sociedade. Então, muita atenção, muitas vezes o desajustado é um resultado de disfuncionalidades sociais. Obrigado, fui.